Qual será que é a maior guerra aqui, irmãos? A guerra de fora ou a guerra de dentro? A guerra de dentro de Jefité ou a guerra de fora? Qual você acha ser a mais difícil de ser travada? Com certeza, a guerra de dentro de Jefité. Então, irmãos, as nossas maiores guerras, né? As nossas maiores guerras são as que estão em nós mesmos. Qual é a maior guerra hoje? É a guerra contra o vírus? Não, é a guerra dentro de nós. Nas nossas emoções, sabe? As nossas guerras internas. As nossas guerras internas, elas são muito maiores do que as guerras externas, os conflitos externos, né? Então, assim, eu não consigo, irmãos, controlar os pensamentos que vêm à minha mente. Mas eu consigo, eu que defino qual é que vai permanecer na minha cabeça. Tantos pensamentos maus vêm toda hora, coisas que nós não deveríamos estar pensando, sabe? Setas, pensamentos de morte, muitas vezes vêm de medo, de angústia. Sabe, irmãos, nós não conseguimos controlar os pensamentos que vêm. Mas nós temos a capacidade, nós temos o poder, Deus nos deu o poder de determinar qual pensamento ele vai ficar dentro de nós. Então, eu falo que nós temos o poder de definir quais pensamentos irão ficar. Sabe, às vezes vem pensamentos que não me trazem esperança, então o tempo todo eu tenho que... a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que dá esperança. Ou seja, eu preciso rejeitar, sabe, pensamentos que surgem do nada, muitas vezes da nossa alma, gritando, né? E Deus não quer falar na nossa alma, Deus quer curar a nossa alma, né? Nossas emoções, Deus fala no nosso espírito, amém, irmãos? Então, tem hora que a gente tem que dizer, alma, fica quieta, né? Aquieta-te, alma, fica quieta agora, em nome de Jesus, né? Ou seja, uma alma quieta e um espírito ativo, para a gente poder ouvir, discernir, entender o que o Senhor está falando. Amém, irmãos? Então, entenda comigo, a especialidade do diabo, irmãos, é trabalhar para que haja uma inversão de pensamento. Né? Então, assim o pecado, assim a morte, ela entrou na terra. Né? Foi... Como a serpente começou mudando um pensamento de Eva. A serpente começou mudando. Ela disse assim: olha, pode comer, mulher. Certamente você não vai morrer. Irmãos, desde o início, desde o princípio, Satanás trabalha para que haja uma inversão dos nossos pensamentos, semeando pensamentos errados. Desde o princípio, né? Então, irmãos, os nossos maiores problemas, eles são internos, eles não são externos. Os nossos maiores desafios são aqui dentro da nossa cabeça. Da maneira como nós nos vemos, da maneira como nós nos enxergamos, da maneira como nós nos colocamos, nós nos posicionamos. Sabe? A grande questão está aqui dentro. Amém, irmãos? Por isso eu tenho pedido, Senhor, alinha a nossa mente, sabe? Nos dá sabedoria. A palavra de Deus fala que se a gente pedir sabedoria, o Senhor ele vai dar livremente. Está aberto, está disponível sabedoria para nós. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Amém? Sobre as nossas guerras internas. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, né? Ou ligar a sua Bíblia aí, né? Em Juízes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam.
passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos para o versículo 29 agora. Então, versículo 29. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, preste bem atenção nesse voto, irmãos: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhes a sua filha ao encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Sabe, irmãos, até aqui, qual será que é a maior guerra aqui, irmãos? A guerra de fora ou a guerra de dentro? A guerra de dentro de Jefté ou a guerra de fora? Qual você acha ser a mais difícil de ser travada? Com certeza, a guerra de dentro de Jefté. Você me entende, irmãos, que sem estarmos bem resolvidos no Senhor, nós não conseguimos ter êxitos nas guerras de fora. As guerras de fora sempre existem. Irmãos, mas eu quero dizer para você que se nós não estivermos livres totalmente das cargas de rejeição, livre das cargas, sabe, das feridas emocionais, né, nós dificilmente teremos êxito, né, com a nossa casa e com todos que estão à nossa volta, né? A Bíblia fala que Jefté era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Irmãos, por aí você já pensa. Rapidamente, vamos fazer um resumo da vida deste homem. Rapidamente. Jefté era filho da vergonha do pai. Pensa comigo, irmãos. Fruto, né, de um ato vergonhoso do pai com uma prostituta. Primeiro ponto. Segundo ponto, fruto de um adultério. Foi gerado fora do casamento. Segundo, gerado na imoralidade da sua mãe. E quarto, rejeitado pelos irmãos. Irmãos, pensa numa realidade difícil deste homem. Ele era rejeitado ativamente pelos seus irmãos.
E o pai, irmãos, e o pior de tudo, que o pai o rejeitava passivamente. O pai o rejeitava passivamente. Irmãos, agora eu vou te falar uma coisa. O que é toda essa situação para o nosso Senhor Jesus Cristo? Nada. O que é para Jesus Cristo toda essa situação, irmãos? Isso não é nada. Irmãos, o nosso Senhor, Ele simplesmente vê nestes casos uma oportunidade de manifestar o seu amor e a sua graça. O Senhor, irmãos, o rejeitado dos rejeitados nesta terra, Ele não viveu como um rejeitado. O Senhor Jesus, Ele foi rejeitado, mas Ele não viveu como um rejeitado. Vocês entendem isso? Irmãos, Ele deu a sua vida pelos rejeitados. Ele deu a sua vida. Ele que, como eu falei, Ele que foi o mais rejeitado desta terra. A Bíblia fala que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Em Salmos 27, 10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mesmo que um pai ou uma mãe desampare, o Senhor me acolherá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, em Cristo Jesus há uma redenção. Em Cristo Jesus, sabe, há uma adoção. Sabe, então, não interessa se um pai rejeitou ou não, Deus nunca rejeitou seus filhos. Deus ama você, Deus ama quem rejeita, Deus ama quem foi um rejeitado. Só que, irmãos, para quem carrega essas marcas na sua vida, irmãos, muitas vezes essas pessoas vivem feridas sobre a terra e vivem ferindo outras pessoas. Porque toda pessoa machucada, ela acaba machucando. Porque toda pessoa que foi rejeitada, ela acaba rejeitando. E muitas vezes vem situações difíceis, vem situações principalmente como os dias que estamos vivendo, dias difíceis, dias de guerra na nossa mente. E muitas vezes nós não sabemos como agir, não entendemos a nossa identidade, não entendemos, não conseguimos ver muitas vezes Deus como Pai. Muitos se relacionam com Deus, simplesmente com Deus, não com o Pai. Deus, Ele é mais do que Deus, Ele é Pai. Amém, irmãos? Entenda comigo, Jefité, lá no fundo, ele queria muito estar à frente dessa batalha. Jefité, ele queria muito estar nesta guerra. Entenda, e eu vou te falar, não há nada de errado em querer estar à frente das batalhas. Não há nada de errado em querer estar à frente do seu tempo. Não há nada de errado em querer liderar, em querer avançar. Não há nada de errado. O problema está em querer avançar do lado de fora, tendo problemas do lado de dentro. Então, entenda, desde que nós sejamos bem resolvidos por dentro, então nós podemos ir, né? Era bom Jefité ter um lugar de destaque, ele precisava de um lugar de destaque. Sabe por quê, irmãos? Porque, de certa forma, toda pessoa que se sente rejeitada, ela vai desejar mostrar o seu valor. Ela vai desejar mostrar o seu potencial. Irmãos, Deus nos ama pelo que nós somos, nós não precisamos provar nada para Deus. Amém? Sabe, Deus não ama a gente pelo que a gente faz, Deus ama a gente pelo que a gente é. Amém? Você é importante para Deus pelo que você é, não pelo que você faz. Isso precisa ficar bem claro dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, em nome de Jesus. Né? Pelo voto que Jefité fez, você percebe que ele queria muito ser vitorioso. Ele queria muito ser aprovado. Ele faz um voto, irmãos, absurdo. Ele faz um voto para ser aprovado, para dar a volta por cima. Né? Ele fala de sacrificar, irmãos. Ele fala, olha, se a gente ganhar essa batalha, então o primeiro que sai da minha casa vai ser sacrificado em holocausto. Pensa que absurdo, irmãos. Tudo em favor de um sucesso,
sabe? Tudo em favor de uma aceitação, tudo para tentar compensar algo que estava doendo e machucando ali dentro. Então, por causa das guerras internas não resolvidas, ele acabou abrindo portas da sua casa para a morte. Sabe, escancarou um portal para a morte, né? Acabou com a sua descendência, né? Porque ele só tinha essa filha, né? Acabou com a sua casa, acabou com a sua linhagem. Você entende, irmãos, que coisas mal resolvidas dentro de nós muitas vezes interfere não só a nós, mas toda a nossa casa, porque nós somos seres relacionais. O nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de linhagem, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, guerras mal resolvidas dentro de nós, conflitos internos que nós muitas vezes fugimos de um tratamento, fugimos do nosso Senhor, prejudica em muito toda uma linhagem, porque nós, irmãos, somos um elo nesta linhagem. Deus não me vê sozinho, Deus me vê como um elo. Sabe, de um lado tem uma geração, de outro lado tem outra geração. Ou seja, nós estamos no meio das gerações. Nós precisamos entender, sabe? E o Senhor não está tratando com culpados aqui, o Senhor está tratando com responsabilidades. Quem culpa é o diabo. Deus não culpa ninguém. Deus não culpa, Deus não traz culpa sobre ninguém. O Senhor, ele quer saber quem é o responsável por isso. Ou seja, se a gente ficar acusando um ou outro, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é meu irmão, o culpado é o governo. Irmãos, entra você nesse lugar, entra você na brecha. Sabe, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu aceito a tua cura, eu aceito o teu tratamento. Se é o orgulho que grita dentro de mim, Senhor, me liberta disso agora. Se eu tiver que mergulhar no Jordão 7 vezes, se eu tiver que entrar num processo de arrependimento, de humilhação, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero ver a minha linhagem curada. Eu quero que a lepra seja curada da minha vida, mas a lepra também seja curada da minha linhagem. Aleluia. Eu quero que a lepra seja curada da minha casa. Então me lava, Senhor, com teu sangue, me purifica. Você pode fazer isso, irmão. Se você tem fé, se você acredita que isso está disponível para você, você pode e deve fazer isso. Amém? E viver livre. Sabe, viver livre. Sabe, liberar perdão para quem precisa liberar. Sabe, perdoar quem precisa perdoar. Amém, irmãos? Viver livre. Você vive livre, a pessoa do outro lado vai viver livre. Isso não tem preço, irmãos. Amém? Isso não tem preço. O nosso Senhor Jesus ele não deve nada pra gente. Tudo que nós precisávamos, ele já nos deu na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está presente aqui, operando através do Espírito Santo. Amém? Então, tudo isso que ele fez, que Jefité fez, foi em troca do quê? De uma aprovação pessoal, em troca de um sucesso. E ele chega a dizer para sua filha assim, irmãos: tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Irmãos, o ponto ápice, sabe, do orgulho, é quando a gente começa a colocar a culpa nos outros. Sabe, no caso, ele começou a culpar sua própria filha, dizendo: olha, você é a culpada. Irmãos, ela estava celebrando a vitória. Ela saiu da sua casa dançando, celebrando. E ele, irmãos, para você ver como que muitas vezes a busca pelo sucesso, a busca por dinheiro, a busca por visibilidade, a busca por crescimento, a busca por liderança cega tanto a gente, né, que em vez da gente entrar no lugar de responsabilidade, a gente coloca a culpa nos outros. E ele acabou colocando a culpa sobre ela, dizendo: olha, você é a causa da minha calamidade, você é a causa do meu problema. Não, irmãos. Não, nós não podemos colocar, não podemos falar que a culpa é de um, a culpa é de outro. Irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar de responsabilidades. A culpa não foi do seu pai, a culpa não foi da sua mãe, a culpa não foi do seu avô, a culpa não é do governo. Sabe, irmãos? Senão a gente sempre vai ter uma desculpa, para colocar a culpa em alguém, e isso não vai resolver nada. Amém, irmãos? Nós precisamos vencer essas guerras dentro de nós. Talvez as coisas de fora não melhorem, mas quem vai ter que melhorar vai ser a gente.